Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson e vamos lá para mais uma review semanal do anime de Beastars, desta vez episódio 8. E esse foi um episódio mais ou menos, ele começou um pouco enrolado, só que lá pro finalzinho ele foi ficando melhor, né, chegando na metade do episódio pro final, melhor dizendo, ele ficou interessante. Então vamos por partes aqui, vamos comentar, e eu peço que se você não for inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante a gente, e deixa o like também porque isso é muito importante, beleza? Sem mais delongas, vamos comentar sobre o episódio 8 da segunda temporada de Beastars. Esse episódio ele começou não muito agradável pra mim, porque é aquele tipo de momento na história dos animes, por exemplo, que nós acabamos de sair, é um período de transição muito brusco, né? Que, por exemplo, nós acabamos de sair de uma grande revelação, porque no último episódio nós tivemos a revelação de quem de fato tinha matado o Ten, né? E toda aquela trama, todo aquele negócio envolvente, e agora a gente começa o episódio 8... com uma conversa entre garotas, uma herbívora e uma carnívora, e como elas se sentem nesse mundo. É uma coisa meio estranha, sabe? Então, pra mim, é aquele tipo de história, tipo de momento da história, ou tipo de episódio, às vezes, que poderia tirar, entendeu? Não faz muita diferença. Mas é claro que todas as histórias, tudo que tá envolvendo, tudo que tá aparecendo ali, às vezes nem tudo, né? Mas a ideia é que sempre existe alguma coisa por trás, existe sempre uma grande mensagem a ser passada, entende? Então a gente tem ali nesse primeiro momento da história essas duas garotas que estão conversando e mais uma vez a gente sente a pressão que o carnívoro impõe sobre ele mesmo. Então, não sei se você viu o último episódio, o último vídeo, né, que eu gravei sobre o último episódio, foi sobre o episódio 7. Se você não tiver visto, não tem problema, aqui em cima vai estar o card, beleza? Com a playlist de todos os vídeos dessa segunda temporada, se você quiser assistir, e lá eu comentei sobre a discriminação que os carnívoros sofrem, né? Discriminação, enfim, tal. E às vezes os próprios carnívoros impõem isso sobre eles. E então a gente viu isso mais acentuado neste episódio, onde a gente tem meio que um complexozinho, né, de, por exemplo, por que os herbívoros parecem tão mais felizinhos, eles têm muitos seguidores na internet, essas coisas assim do gênero, e os carnívoros têm que participar disso. Então a questão tá mais ali na personagem, que eu acho que ela é uma leopardo, e ela tá tendo essa dificuldade, né, de meio que se entrosar, e aparentemente parece que ela concorda com a ideia de dividir, não tenho certeza, mas eu acho que foi comentado sobre isso nesse episódio. Lembra que no último tinha falado sobre aquela segregação, né? Cada um fica pro seu lado, herbívoro aqui, carnívoro aqui e tudo mais. Então começa a ser comentado, né, cogitada essa ideia entre os próprios estudantes, e aí a gente vê um pouco dessa aflição, mas ao mesmo tempo a gente vê que é necessário coexistir. E mais ainda, também entender o sentimento de cada um, o sentimento dos personagens, porque o que os carnívoros sentem acerca de tudo isso, e qual é a opinião dos herbívoros, entende? E acima de qualquer coisa, sobretudo, eles são seres que precisam de proteção. Então é basicamente aquela ideia que a gente teve. Teve mais uma conversinha, inclusive foi interessante porque eu não me lembro ao certo, mas eu acho que esse é um dos poucos, ou se não o primeiro episódio. Não, na verdade é o segundo, eu acho que teve um assim na primeira temporada, mas nessa temporada eu acho que é o primeiro, onde é um cenário, né, onde a ambientação não é na escola de Sherrington, mas é no mundo exterior, então elas estão em um shopping, e aí estão conversando, chegam alguns garotos, fala que ela é bonita e tudo mais, enfim, conversas de garotas, são uma perca de tempo, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali por trás, mas enfim, não é o grande foco desse episódio. Eis que então a gente volta pro que realmente é interessante, o que a gente de fato quer ver, né? Não de fato que a gente quer ver, porque ainda tá um pouquinho longe, mas nós estamos chegando ao final dessa temporada, se não estou equivocado são 12, nós já estamos no 8, só mais 4 episódiozinhos a gente termina essa temporada, mas aí a gente voltou pro Legoshi e pro Gorin, e é uma cena interessante porque o Gorin tá comentando acerca do probleminha que o Legoshi tá tendo, porque o Legoshi fala pra ele que agora a minha mandíbula tá muito fraca e tudo mais, e o Gorin começa a conversar com ele acerca disso, e eles estão no mercado negro, prontos para enfrentar uma hiena, que tá bebendo sangue de outros animais, e tá matando não sei quem, e tá fazendo uma festa no mercado negro, e não pode fazer isso onde o Gorin mora, porque o Gorin é o guardião daquilo ali, e ele tem que fazer alguma coisa com isso. E é interessante, porque ele tá conversando com o Legoshi, o Gorin tá conversando com o Legoshi, e aí, ó,
seguinte, você tem que, né, deter aquele cara, porque a minha função aqui é só levar pra clínica e reabilitar a pessoa, então você tem que pegar lá e trazer pra mim. E aí o Gorin pega o Legoshi, coloca uma focinheira, porque ele pergunta, você não tá tendo mais força mesmo na mandíbula? Então pega uma focinheira. E aí joga ele de cima do prédio, de cima lá da sacada. É muito engraçado porque a relação desses dois é uma relação muito... Sabe, é difícil. Tem aquele negócio que você... existe o apreço, né? Existe a importância e tudo mais, mas... tô nem aí, se você morrer é porque você era fraco. Então é tudo o quão forte você é, entende? Então ele joga ele lá de cima da sacada, e aí ele vai lutar contra essa hiena, e essa parte é uma parte interessante porque é onde o Legoshi, ele descobre que a força dele não acabou, mas meio que foi transferida para outro lugar. Aquele problema que o Legoshi estava tendo em relação à mandíbula, porque nós tivemos aquela explicação, acho que foi no episódio 7, onde o Legoshi fala pra gente, né? Ele explica que os carnívoros têm a força na mandíbula, então é medido a força, é aferida a força de um carnívoro a partir da sua mordida e tudo mais. Então a gente tem a ideia de que se o Legoshi não tem mais força na mandíbula, ele não consegue mais morder e tudo mais, ele é um carnívoro fraco. Mas não é isso que acontece, porque nesse episódio 8 a gente viu que antes o que estava na mandíbula agora está no corpo do Legoshi, está na força dele. Isso é muito interessante, porque a gente tem até uma cena onde a hiena morde o Legoshi e ela não consegue tirar as presas de dentro, né, do braço do Legoshi, porque meio que todo aquele esforço, né, todo aquele treino teve um resultado significativo. E por mais que não esteja na mandíbula, né, por enquanto, agora está nos músculos e o Legoshi está absurdamente forte. Então isso é um ponto muito importante e essencial para o que vai acontecer mais pra frente, que vai ser a batalha do Legoshi contra o Hiss, que é o assassino do Ten. Então toda essa construção é bastante interessante, e é aí que o Legoshi percebe que ele não perdeu a força dele, mas só foi direcionada para outro lugar. E a Juno vai ser o novo Adler do Clube de Teatro. Não sei se vocês lembram, mas antigamente era o Loir Senpai, né, o nosso servo arrogante. Não é mais ele porque ele saiu de Sherrington, obviamente. E agora a Juno ficou responsável, incumbida para continuar esse papel no clube. E ela fica um pouco receiosa. Mas como assim? O Adler é um homem e tudo mais. E tem aquela ideia de, não, mas você é uma mulher e se você empenhar esse papel, mesmo só tendo sido homem, vai ser uma coisa incrível, vai ser uma revolução e tudo mais. Então ela acaba tendo que aceitar isso, e é um pouco pesado para ela nos primeiros momentos ali, ela vê, tem uma certa pressão sobre a Juno, e é interessante isso, mas o que é mais legal desse momento é a conversa que ela tem com a Haru. E é uma conversa muito constrangedora, porque a gente sabe que nós temos duas personagens ali que têm um certo envolvimento com dois personagens que elas duas já tiveram algum sentimento ou têm algum sentimento. Então é uma conversa muito estranha. E aí a gente percebe que a Juno, ela se sente muito insegura perto da Haru, porque a Haru, além de ser uma herbívora, que já tem toda aquela conversa, toda aquela ideia já estabelecida de que os herbívoros são pessoas que precisam de cuidado e que são fofinhos e que todo mundo gosta porque não oferece mal, não são nocivos, né, e tudo mais. E já os carnívoros, por outro lado, não é tão assim. A Juno, ela não consegue muito bem organizar as ideias na mente para poder dizer alguma coisa, então boa parte da conversa ela só fica pensando com ela mesma, sabe, conversando sozinha sobre várias coisas, e aí que ela percebe uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, que talvez o Legoshi tenha gostado dela porque ela é fofinha, ela é bonitinha, ela é pequenininha e ela é indefesa. Então mais uma vez a gente está batendo nessa tecla onde os herbívoros são pessoas que necessitam de cuidado, e é por isso que talvez eles chamem mais atenção, porque são animais que as pessoas querem por perto, as pessoas não têm medo. Então, mais uma vez, a gente tem essa conversa e a Juno ainda sente alguma coisa pelo Legoshi, obviamente, e a Haru, ela é meio que indiferente, sabe? Inclusive, eu não sei se foi um flashback da Haru, mas eu acho que sim, obviamente, né? Onde a Haru está naquele momento da primeira temporada onde ela tinha um relacionamento, né, com o Lois. Então, é uma coisa onde a Haru, ela é meio nem aí pra nada, sabe? E mais pra frente talvez a gente perceba isso, mas a Haru, ela é como... ela sente alguma coisa, ela ama, mas ela não externa isso, não é perceptível, a gente não consegue ver isso claramente. Mas foi muito interessante essa conversa que elas tiveram, porque meio que abriu os olhos da Juno de certa forma, ela só conseguiu, na verdade, enxergar o que já era meio óbvio. Mas foi legal esse momento, essa conversa que elas tiveram, porque foi bastante interessante para a história como um todo.
Esse é um pequeno momento, rapidinho, tá? Só para comentar como o mercado negro ele pode ser cruel, como o mercado negro é uma parada bem séria, né? Que tem que tá esperto lá dentro, porque o negócio não é fácil. E a gente teve aquela cena onde, agora eu não sei se é um jacaré, um crocodilo, enfim, ele estava vendendo parte do seu corpo para poder ganhar dinheiro. Então tem um pouco disso, então a gente já viu essa história, a gente já sabe que é assim que funciona o mercado negro. O próprio Lois, que estava lá com a Shishigumi, ele estava olhando o que estava acontecendo. O Lois era um produto do mercado negro, né? Então tem um pouco de vender as partes do seu corpo. Se você não tiver dinheiro, não tiver como arranjar dinheiro, tem pessoas que compram, ou seja, pessoas que precisam de determinadas partes do corpo vão até determinados lugares onde tem pessoas que querem cortar fora essa parte do corpo para poder vender e ganhar dinheiro para, sei lá, quitar dívidas que tem pendentes por aí. Então, é uma cena pesadinha, né, que a gente vê o cara, a pessoa que quer comprar, ele fala o que ele quer, e aí o cara que tá vendendo, né, que tá se oferecendo, ele fica meio, meu Deus, mas isso, que coisa? E aí ele começa a gritar. E é uma cena, né, um pouco brutal. Até o Ibuki, ele tenta tapar os olhos do Lois, mas o Lois, ele quer ver porque o Ibuki não é o pai dele. Não é aquele negócio arrogante do Lois, né, mas é bonitinho também nessa cena, a gente vê o cuidado que o Ibuki tem com o Lois, né, a todo momento, qualquer coisa ele quer meio que proteger o Lois. Aí a gente entra aqui num questionamento, será que ele quer proteger o Lois porque ele é um herbívoro e toda aquela conversa que a gente já tem sobre herbívoros, ou porque ele é o líder dele e ele tem um apreço pelo líder, ele gosta muito? Enfim, fica no ar o que você achar melhor pra você. E pra finalizar esse vídeo aqui, a gente teve ali o último momento do episódio onde o Lois cada vez mais se distanciando, se desapegando das coisas do mundo antigo dele, de Sherrington, das pessoas, inclusive a Haru liga pra ele pega o telefone e joga do alto do prédio, porque a cada vez mais ele está se distanciando e está seguindo o próprio caminho, o caminho da escuridão que ele escolheu para ele mesmo. E é interessante a gente ver isso pra gente descobrir futuramente aonde tudo isso que o Lois está construindo vai levar ele, beleza? Então esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, eu peço para você deixar o seu like, porque é muito importante, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo review da segunda temporada de Beastars. Conto muito com o vosso apoio. Abraço, valeu e tchau!